Minha gente, muito boa tarde. Há tempo que eu estou tentando falar com vocês, mas fica um pouco difícil, né? Bom, de qualquer forma, vamos lá, né? Algumas notas, algumas coisas do tipo assim, o que nós estamos fazendo, o que é que nós esperamos para o nosso país? O que nós estamos esperando, enfim, para... Porque, na verdade, hoje já não existe mais aquela. Antigamente existiam muitas. As fronteiras eram melhores demarcadas. Hoje não. Hoje nós já não temos mais fronteiras tão demarcadas. Mas o que nós temos aí é, digamos, os vizinhos um perturbando o outro justamente porque falta fronteira. Perturbando, quero dizer, no bom sentido, claro, antes que a turminha do politicamente correto venha falar comigo. Bom, a priori eu começo com a história ali da Venezuela, o Juan Guaidó. Ele se auto-intitulou o presidente da República, não, sem muito estranhamento, até porque ele, na verdade, digamos, ele merece o cargo que ele está pleiteando. Merece por vários motivos. Primeiro, o país dele está sofrendo. E está sofrendo justamente porque está nas mãos de criminosos. E criminosos que são de várias fronteiras. Então, vocês vejam bem, nós temos aqui no Brasil o Nhonho, que, segundo consta, ele não é brasileiro. E ele está como presidente da Câmara. Imaginem então vocês como é que está a Venezuela, como é que está, como é que está a Argentina, como é que estava a Bolívia e como é que estão todos esses outros países que em volta da gente estão praticamente dominados pelo poderio comunista. Como é que estava o Brasil até o momento que o Bolsonaro entrou? Sabe, nós estávamos com tudo aparelhado, ainda estamos, e está muito complicado de limpar o aparelhamento. Por quê? Porque, infelizmente, esses caras fizeram uma coisa de tal forma que não tem como limpar sem muito transtorno. E o transtorno, é claro, ninguém quer, não adianta. Nós não queremos, não vale a pena. O transtorno é muito grande. Bom, de qualquer forma, eu vi um comentário do Guaidó e achei interessante trazer ele aqui para nós. O senhor Lula, respondendo ele ao Lula, senhor Lula, é muito educado, rapaz, né, falando diretamente com o Lula nesses termos. Senhor Lula, fui eleito deputado 2 vezes pela nossa Constituição e pelo mundo. Sou presidente encarregado. Ao contrário de você, que é um ladrão condenado, Maduro e você foram partícipes dos roubos aos nossos povos através da Petrobras, Odebrecht e PDVSA. Juan Guaidó. Vejam só, o rapaz ainda muito educado, porque ainda chama o cara de senhor Lula, quando na verdade ele já deveria ter tá chamando o cara de cachorro, de ladrão, de safado, de sem vergonha, mas manda a diplomacia que assim se proceda, né? E ele está sendo um diplomata acima de tudo, porque na verdade o que o Lula merece é ser colocado no meio da rua, escorraçado como um cão, e nenhuma pergunta mais. Infelizmente, Lula é um cachorro sarnento. Bom, além disso, e é lógico que Lula ajudou a destruir a Venezuela e agora fica posando de bonitinho. Posando de bonitinho e, puxa vida, nós vamos fazer o quê? Enquanto se posa de bonitinho, canalha, tem gente morrendo no meio da rua, ô idiota, imbecil. Esse é um problema. Bom, já está todo mundo fazendo piadinha com o 38 do Bolsonaro. Afinal de contas, o partido número 38 lembra o número 38 que ele escolheu para o partido, lembra o calibre de uma arma. Mas é claro que não dá para pensar dessa forma
e dá para perceber ali na internet o que está falando acerca dos outros partidos e seus calibres equivalentes. Por exemplo, o PDT equivale à carabina 12, o PSDB à pistola 45, Colt 45, o PSOL à metralhadora .50, o PR ao revólver 22, o PRP à Magnum .44, o PSB à pistola .40, o MDB ao fuzil AR-15 e o PT à ratoeira 13, né? Quer dizer, o PT é a ratoeira mesmo. E é interessante porque eu gostei desse comentário deles, porque isso me fez lembrar que realmente o PT ele conseguiu aglutinar, claro que não é o PT, claro que é a liderança do PT, é aquele pessoal que não vale feijão que come. Eles conseguiram aglutinar o que não presta, a expressão do que não presta em volta do partido, né? Quer dizer, vejam bem, foram eles que ajudaram a derrubar lá atrás o Fernando Collor de Mello, e o Fernando Collor de Mello estava comendo na mão do APD há bem pouco tempo atrás. É interessante isso que a gente, digamos assim, isso até passaria desapercebido, né? O Sarney comendo na mão do PT, né? Comendo na mão do Lula, do Zé Dirceu, da corja toda ali, porque dinheiro, na verdade, corria solto. Dinheiro ali era mato, eles podiam fazer o que queriam, não tinha problema nenhum, estava tudo em casa, estava tudo de acordo, né? E então, por conta disso, eles conseguiram muita aceitação, especialmente por parte dos bandidos. Porque, claro, gente boa a gente não via ali. Eu não lembro de um que prestasse ali no meio. Mas eu lembro de vários que a gente pode dizer que não presta. Ciro Gomes, Collor, Sarney, Fernando Henrique falando bem o tempo todo, toda a corja do PMDB, atual MDB, tudo que não prestava estava comendo no mesmo cesto. Ou seja, a verdadeira ratoeira, né? Bom, é lógico que a gente tem que lembrar sempre disso, para que a gente não venha cair novamente na mesma lábia, na mesma conversinha mole daqui a pouco, porque afinal de contas, aquilo que não é lembrado acaba não servindo como lição, né? Nós temos que lembrar, para que nos sirva de lição. Bem, no sábado que passou, se não me engano, dia 23, eu não lembro direito, acho que foi dia 23, sábado passado, o juiz Sérgio Humberto de Quadros Sampaio foi preso na Bahia por vender sentenças, e ele movimentou algo em torno de 14 milhões de reais em 6 anos. É impossível não imaginar quanto custa esse crime em tribunais superiores, né? Quanto rende esse crime para tribunais superiores. E ninguém defende o crime por idealismo, claro, de jeito nenhum, mas é claro que a gente tem que ver que os defensores disso tudo estão em volta. Qual é o objetivo? O objetivo é que o Sérgio Humberto de Quadros Sampaio não permaneça muito tempo, porque se ele permanecer muito tempo, é claro, é evidente que ele vai entregar muita gente. E aí é que nós vamos ver a porca torcendo o rabo. Infelizmente, essa é a verdade, essa é a grande sacada, né? E aí, lembrando também do nosso querido Olavo de Carvalho, ele citou que soltar bandidos às pencas não é puro amor à criminalidade. É formação de um exército revolucionário. O STF sabe muito bem o que está fazendo. Isso é uma coisa boa de se lembrar, porque em todos os períodos, em todos os regimes para o totalitarismo, que vão para o totalitarismo, você vê um dos
procederes desses próceres é justamente soltar bandidos. Porque quando eles soltam bandidos, os bandidos vão para as ruas, aprontam, fazem arruaça, e daí é claro que ao entrar a polícia bolivariana, no caso aí, em ação, ela acaba tendo um crédito e ao mesmo tempo tem uma certa liberdade para fazer o que ela quer. E daí ela vai matar principalmente os desafetos. Os bandidos não, porque os bandidos acabam sendo os amiguinhos do populacho, né? da corjinha que manda. E então os bandidos não são tocados, mas os desafetos, jornalistas, radialistas, pessoas que ficam falando mal do governo ou, tipo assim, brincando de ser contrário a tudo que está sendo imposto, esses sim são procurados, são, digamos, perseguidos até a morte. É uma questão de lógica, e o Olavo faz uma brilhante leitura disso e ainda responsabiliza o STF. Sim, o STF sabe exatamente tudo e muito bem o que está fazendo. Não temos dúvida quanto a isso, é o modus operandi, precisa ser feito assim para que a gente possa, para que eles possam vir a ter a condição que eles terão. Muito bem. Vamos em frente, que atrás vem gente. Pois é. Outra coisa muito interessante, eu gosto muito de piada. Eu adoro ler piada, tá? E é claro que, por que eu gosto de piada? Porque piada, ela reflete, por exemplo, o cartoon, ele é o exagero. Então você tem um nariz um pouquinho diferente, e eles exageram no nariz, e o teu cartoon fica perfeito. Lembra de você porque eles exageram exatamente naquele ponto que chama a atenção de ti. E a piada é a mesma coisa. A piada é exatamente o exagero naquilo que você realmente, digamos, tem que mais chama a atenção, e aí acaba ficando a coisa bem clara, bem elementar. Dizem que quem apoia o Bolsonaro é louco igual a ele. E a pergunta é, então, quem apoia o Lula é ladrão igual a ele? Porque você veja bem, é muito claro, muito evidente que no entorno do apedeuta nós não encontramos absolutamente nada que preste. Nada. Se você puder me citar uma pessoa que preste, eu vou ficar muito feliz. Vejam, Marta Suplicy, Eduardo Suplicy, um certo Bosta, Maria do Rosário, Lindbergh Faria, Palocci, Dilma Rousseff, Collor, Ciro Gomes, Zé Sarney, Fernando Henrique, Paulo Maluf. Meu Deus, você quer que eu cite mais? Tem. Lewandowski, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Temer, Renan Calheiros. Vamos mais lá, o Eduardo Cardoso, o Guido Mantega, e por aí vai. Quer dizer, tem muita gente que nós podemos citar. Tem a Benedita da Silva, tem agora aquela traste que está saindo candidata lá em São Paulo com o Boulos, aquela traste que está saindo candidata em São Paulo, a Benedita e a outra velhinha lá, que eu não lembro o nome dela. Quer dizer, gente, não dá. É quase impossível você achar um que preste nesse bolo. Então, se você não acha um que preste no bolo, você vai fazer o quê, minha gente? É esse o problema. E nós temos que entender, esse é o problema. Bom, e ainda por cima nós temos lá veja, antigamente o teu filho ia para a escola, ele tinha alguns problemas,
e ele voltava para casa, apresentava um certificado lá, uma prova meio ruim, você pegava teu filho pela orelha, né, levava ele para a escola, e lá você ia conversar com o professor para ver o que foi que aconteceu, porque tinha culpa tua, do teu filho, e você queria saber aonde que se podia melhorar. Então você ia conversar com o professor. Chegava lá, o professor te explicava algumas coisas, às vezes você batia no teu filho, às vezes não. E dessa forma você muitas vezes conseguia, inclusive, resolver o problema. Bom, os tempos mudaram, gente. Hoje você pega teu filho e vai para a escola, mas é para perguntar o que foi, o que é que o professor está pensando para dar uma nota tão ruim para o teu filho, porque afinal de contas aquele menininho tão doce merece coisa muito melhor, né? E você ignora totalmente o ponto que é o fato de que você, poxa vida, você não pode admitir mais isso. Nós não podemos mais viver nesse ponto de que só está errada a escola, só está errado o professor e o teu filho está certo. Mas nesse mesmo padrão nós encontramos algum modo de conduta social que está indo por esse mesmo caminho. Por exemplo, quando um policial está sendo assediado por um cidadão e o cidadão está gritando com o policial, ninguém filma, ninguém observa isso. Agora, quando o policial resolve daí gritar com o cidadão, aí tem um monte de câmera voltada para o policial. Aí todo mundo resolveu que quer filmar aquilo e fotografar aquilo. Quando o vagabundo está agredindo o policial, está tentando afrontar o policial, está chamando o policial para o tapa, está brigando com o policial, nesse momento ninguém quer fazer nada. Agora, no momento que o policial por algum motivo resolve revidar, e não revidar porque ele quer bater no cara, mas porque ele precisa neutralizar o indivíduo, aí aparece um monte de fotografia, um monte de filmagem, e um monte de filmagem e fotografia no sentido de mostrar que é o policial que está agredindo o indivíduo e não o contrário. Não foi o indivíduo que começou a agredir. Pois é. Então, são algumas das coisas que a gente vai vendo e que está na hora de nós mudarmos, gente. Está na hora de nós olharmos um pouco o nosso papel na sociedade. E o nosso papel na sociedade é ajudar com que essas coisas parem de acontecer. Bom, nós tínhamos aí há bem pouco tempo atrás uma figura muito, muito interessante e bem a propósito, porque estamos próximos do Natal, e essa figura era aquela figura que, digamos assim, tem preenchido a nossa infância, e para muitos, né, a gente ficava esperando o Natal, porque o bom velhinho, o Papai Noel, aquela coisa toda, aquele cenário, ilusão, é verdade, é só ilusão, pura ilusão. Imagine que um bom velhinho vai arrumar dinheiro para comprar presente para todas as crianças do mundo, e claro que está muito claro, né? Mas a gente tinha aquela figura no nosso imaginário, né? E à medida que o tempo vai passando, a gente vai crescendo. E aquela figura acaba sendo tomada por uma outra figura. Isso nos lembra muito o Elias Reassa, que fez uma publicação interessante, onde ele diz: essa é a nossa realidade. Bandido é tratado como herói e policial é tratado como vagabundo. Para aqueles que pensam assim, quando forem assaltados, liguem para o traficante do seu bairro e peçam que ele solucione seus problemas. Confiem sua segurança aos bandidos, bando de hipócritas. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós estávamos ali, ainda agora, fotografando o policial quando ele
está tentando neutralizar um vagabundo. E além disso, porque à medida que o tempo vai passando, nós vamos tirando do nosso foco, do nosso imaginário, figuras que eram assim relativamente, digamos, boas, porque eu não posso ver uma figura do nosso imaginário, como o Papai Noel, por exemplo. Eu nunca tive a figura dele roubando, matando, fumando maconha, entrando em bordel. Não, era uma figura impoluta, uma figura boa, uma figura agradável de você lembrar, uma figura sempre clara. Mas à medida que nós vamos crescendo, nós vamos, por exemplo, transformando e mudando e pegando outras figuras para o nosso imaginário. Por exemplo, o Che Guevara, por exemplo, Karl Marx, por exemplo, um certo Bosta, por exemplo, o Lula da Silva. E aí a gente vai trocando, em vez de figuras boas, né, figuras que nos induziriam, inclusive, a ter uma boa índole, porque o Natal ele nos induz a estar em paz, em harmonia. E em vez disso, nós vamos entrar no quê? No mesmo embalo de Marx, de Lula, de um certo Bosta e de outros que aí estão, né? Bom, mas é a ideia a ideia que é trazida para nós com esse nosso imaginário. Bom, e daí vem uma outra piadinha que eu, como eu disse, gosto e eu faço questão de ver. O Papai Noel chega atrás do menininho, bota a mão nos olhos dele, né? Eu tenho barba, gosto de vermelho e ninguém acredita em mim. E o menininho, pobrezinho, de pé no chão, né? Calçãozinho, Lula! É a mesma coisa ali do que eu estava dizendo, que nós trocamos do nosso imaginário as boas imagens e colocamos imagens de bandidos, que é o caso de muitos lugares que você vai, você não vê mais o menino brincar de mocinho e bandido. Você vê o menino brincar de bandido e bandido. E vence o pior bandido, quer dizer, aquele que realmente é mais facino, aquele que realmente tem mais condições de mostrar o seu poder no local que ele está. E então, e é claro que nós vamos ver outras figuras nesse sentido, que são as figuras da piada, né? Quando a gente vê, por exemplo, pela teoria da evolução, que somos, digamos, primos de acordo com a evolução das espécies, ou seja, o ser humano, o chimpanzé, o gorila, o orangotango, somos todos primos por conta da evolução das espécies. E de acordo com o Gênesis, é uma piada, gente, mas vale a pena. De acordo com o Gênesis, nós somos primos, por exemplo, da telha, do tijolo, da panela de barro, do filtro de barro. Por quê? Porque somos todos do barro. Então, a nossa relação parentesca vem por aí, tá certo? Bom, continuando, a Gica Monteiro, ela nos traz uma outra reflexão que eu achei interessante. Virou modinha agora as menininhas da Zona Sul caviar, enaltecerem bandidos em detrimento da polícia que se arrisca para proteger. Na Barra da Tijuca, tentou assaltar um motorista que havia parado no sinal e um policial apaisano, ao ver a situação, largou 2 caroços. Sente só. Muito bem. Meu filho, vergonha na cara não é animal silvestre. Você pode criar sem problemas. Pois é. Vergonha na cara pode ser criada sem problemas. E a cadeia sem Lula é golpe, né? É golpe, todo mundo sabe disso. Mas voltando ali à história da Gica Monteiro, né? Que o policial acabou largando 2 caroços.
Deixa eu só abrir aqui, quero ver o que quer dizer esse link dela. Tá. Infelizmente é um vídeo, eu não vou poder ver o vídeo agora. Mas tudo bem, de qualquer forma, daí a menina vai defender o bandido, ao contrário do policial, e vai fazer toda aquela ladainha, toda aquela nhanhanhé, aquela conversa mole para defender, porque, na verdade, na hora que ela for, que alguém tentar, digamos, estuprá-la, ela vai gritar, vai chamar pelo Batman, pelo Caetano Veloso, pelo Gilberto Gil, pelo Chico Buarque, ela vai chamar por alguém que realmente possa fazer algo por ela, não pela polícia que, infelizmente, não pode fazer, né, minha gente? Então é isso. Bom, lembrando aqui, vergonha na cara não é animal silvestre, ou seja, não é proibido você criar. Você pode criar sem problemas. Vamos aprender com esse dito e vamos fazer disso um motivo de vida. E cadeia sem Lula é que é o golpe. Vamos também tomar essa bandeira como nossa. E, além de tudo, quando todas as armas forem propriedades do governo e dos bandidos, estes decidirão de quem serão as outras propriedades. Lembrando que isso foi dito por Benjamin Franklin. Vejam só, Benjamin Franklin escreveu isso e já determinou lá atrás, né, que quando todas as armas forem propriedade do governo e dos bandidos, é claro que os detentores dessas armas é que dirão quem é o proprietário de tudo o resto, né? O Benjamin Franklin, que é de 1706, morreu em 1790, ou seja, puxa vida, já está indo para 300 anos. O cara escreveu isso, ele foi, se não me engano, presidente da República dos Estados Unidos, e ao mesmo tempo, então, ele teve esse dito muito, ele foi embaixador dos Estados Unidos na França. Pois é, então vocês vejam bem, minha gente, que isso é o que nós temos que estar sempre lembrando para que nossos filhos não acabem acomodados como nós acabamos acomodados. Antigamente nós achávamos que não podia ser, ninguém podia ter arma. Eu mesmo fui um desarmamentista. Eu mesmo fui um cara daquele que sempre achou que ninguém deveria ter arma e tal. Não, ninguém deve ter arma, a não ser que tenha um treinamento para isso, a não ser que tenha competência para isso, e a não ser que seja um cidadão de bem. Se você é um cidadão de bem, por que não ter arma? Tá? Você não vai sair matando ninguém por aí, né? Então, quer dizer, você pode sim ter uma arma e usá-la com a propriedade de um proprietário de armas. E, lembrando, a mortadela está cara, né? Porque a carne encareceu, embora a mortadela é mais um embutido, mas de qualquer forma ela está cara. Então agora nós devemos usar o ovo, né? Porque o ovo ficou mais barato. Então usar o ovo aqui é no bom sentido, gente. Não é para comer, é para ir lá jogar no Lula, na Dilma e em todo mundo que aparecer. Vamos usar o ovo, né? Porque o ovo é bom, inclusive hidrata o cabelo, então vai ser muito bom para eles um banho de ovo. Eu creio que, porque o ovo é uma célula única, então ele deve até restaurar a pele e tal, então vai ser muito bom para eles um banho de ovo. Vamos usar sem parcimônia, vamos usar mesmo, vamos fazer de conta que realmente vale a pena ver de novo. Pois então, isso era o assunto para essa live. Eu espero que cada um de vocês esteja satisfeito. Eu resolvi trazer desse jeito porque, infelizmente, não estou conseguindo fazer de outro. Mas vamos em frente que atrás vem gente. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure. Em nome de Jesus. Beijo. Bye. Fui.